Firewall do inglês significa parede de fogo e ele funciona como uma barreira de defesa. Basicamente, ele bloqueia o tráfego de dados indesejado e libera acessos bem-vindos. Por exemplo, imagine que o firewall seja como uma portaria de um condomínio, que para entrar é necessário obedecer determinadas condições, como se identificar, ser esperado pelo morador, entre outras opções. O firewall bloqueia ações maliciosas, como o do malware, um programa de computador que ele é destinado para infiltrar-se em um sistema do computador alheio de uma pessoa de forma ilícita. Além das boas características que o firewall apresenta, ele também apresenta algumas características restritas quanto ao seu funcionamento. Ele pode até oferecer a segurança desejada, mas ele acaba comprometendo o desempenho da rede. Por isso, o usuário que deseja instalá-lo deve obter uma infraestrutura capaz de resolver o problema, então ele vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro. O firewall não protege contra programas baixados pelo usuário, ele não impede que programas de e-mail baixem spams e também não impede que o usuário crie algumas exceções errôneas que podem colocar o computador em risco. Existem dois tipos de firewalls, o de hardware e o de software. Dizer que o firewall de hardware é uma parte física que está conectada a um sistema de computador antes que ele se conecte não é alguma coisa errada. Porém, é necessário lembrar que se trata nada mais e nada menos de um equipamento com um software de firewall instalado. Um bom exemplo de firewall de hardware são os roteadores. E eles são utilizados para lidar com um grande volume de dados, já que não está sujeito a vulnerabilidade. Já os firewalls de software são programas que podem ser instalados em sua máquina, baixados diretamente de um site ou carregados a partir de um CD. Os firewalls de software são por vezes incluídos como parte de um pacote de segurança na internet. Atualmente, os sistemas operacionais para uso doméstico ou em escritório costumam constar firewall interno por padrão, como é o caso do Linux, do Windows 8 e do macOS 10. Os sistemas de firewall nasceram no final dos anos 80, fruto da necessidade de criar restrição de acesso entre as redes existentes com política de segurança no conjunto de protocolo TCP/IP. A primeira geração foi disseminada em 1889 por Jeff Mogwell, que era funcionário da DEC, que era, na época, a Digital Equipment Corp. Este modelo era um filtro de pacotes responsável pela avaliação de pacotes do conjunto de protocolo TCP/IP. Tinha como finalidade restringir o tráfego baseado no endereço IP de origem ou destino e restringir o tráfego através da porta TCP ou UDP do serviço. A segunda geração de firewalls foi marcada pelo chamado Firewall Stateful em 1991, que significa armazenar o estado das conexões e filtrar com base nesse estado, sendo possíveis 3 estados. Esses 3 estados são novas conexões, conexões já estabelecidas e conexões relacionadas a outras existentes, além de seguir as mesmas finalidades da primeira geração dos firewalls. A terceira geração aconteceu em 2004, onde apareceu pela primeira vez o termo UTM, que foi uma melhor denominação para a evolução dos firewalls ao longo dos anos. Houve também o surgimento de firewall de aplicação ou firewall proxy, onde ele seguia todas as regras anteriores, ele restringia o acesso FTP a usuários anônimos, restringia o acesso HTTP para portais de entretenimento e restringia também o acesso a protocolos desconhecidos na porta 443 HTTPS. A filtragem de pacotes surgiu sua primeira solução de firewall criada na década de 1980. É uma metodologia simples e limitada, apesar disso, a sua segurança é alta. A transmissão de dados é feita a partir do padrão TCP/IP e ela se limita às camadas de rede e de transporte. A camada de rede faz o endereçamento dos equipamentos de rede e a camada de transporte é onde estão os protocolos que permitem o tráfego de dados.
Um pacote possui várias características, entre elas o IP de origem, o IP de destino, o tipo de serviço e o seu tamanho. Se essas características forem compatíveis com as regras, aí sim ele é autorizado. Se não, esse pacote ele é negado fazer o seu transporte. Existem dois tipos de filtragem. A primeira que surgiu foi a filtragem estática, onde os dados são bloqueados ou liberados meramente com base nas suas regras, não importando a sua ligação de cada pacote com o outro. A segunda filtragem é a filtragem dinâmica, que surgiu para superar essas limitações que tinham na filtragem estática, onde os pacotes estão inseridos para criar como se fossem regras que se adaptam ao seu cenário, permitindo que determinados pacotes trafeguem, mas somente quando necessário e durante o período correspondente. O segundo firewall que vamos falar é sobre o firewall de aplicação. Ele atua como um intermediário entre um computador ou uma rede interna e outra rede externa, como a internet, por exemplo. Ele não permite a comunicação direta entre a origem e o destino, ou seja, o computador, a rede interna, e a rede externa, a internet. Todo o fluxo de dados ele precisa passar por um proxy. Porém, essa implementação ela é complicada devido à grande quantidade de serviços e protocolos que são existentes na internet. O firewall de inspeção de estado ele é uma evolução dos filtros dinâmicos falados anteriormente e ele faz uma comparação entre o que está acontecendo e o que é esperado que aconteça. E também analisa todo o tráfego de dados para encontrar os seus status. Bom, eu vou falar um pouco sobre as arquiteturas de firewall. São três. A primeira é a Dual Home Host. Ela consiste em um roteador entre a internet e a rede interna. É a arquitetura mais simples e, consequentemente, é mais barata. Existe comunicação direta entre os múltiplos servidores internos e os servidores de internet, que seriam os servidores externos. A sua zona de risco é proporcional ao número de servidores da rede interna. E para cada serviço que a rede interna faz, essa zona de risco acaba aumentando. Então, ela não seria uma arquitetura tão segura. A frase que é usada para resumir essa arquitetura seria: aquilo que não é proibido é permitido. Bom, a segunda arquitetura seria a Screened Host. Ela consiste em duas máquinas intermediadoras, um roteador e um servidor, entre a rede de internet e a rede interna. Ela seria um pouco mais segura do que a primeira e também, consequentemente, mais cara. Esse servidor que fica entre as redes, ele seria chamado de Bastion Host. O Bastion Host ele efetua a filtragem dos pacotes, aumentando assim a segurança e diminuindo a zona de risco, fazendo dele mais seguro. Bom, a terceira e a última arquitetura de firewall seria a Screened Subnet. Ela consiste em 3 intermediadores entre a rede externa e a rede interna. Um roteador externo, um roteador interno e um Bastion Host. Todo o tráfego passa pelo Bastion Host para depois chegar até a rede interna, o que traz mais segurança e faz dela a rede mais segura e também a mais cara e difícil de implementar. O Bastion efetua a filtragem de pacotes também e ele é isolado pela subrede. Essa rede que consiste entre o Bastion, o roteador externo e o interno, chama Perimeter Network.